Olha só, quero só saber se você vai tirar a máscara. Calma, calma, olha só. A partir de hoje aqui no Distrito Federal, e já aconteceu também em outros estados, né? Lançado o decreto, né? Que permite, né, que as pessoas possam circular pela cidade sem máscara. Agora, quais são os lugares que pode circular sem máscara? Quem é que pode ficar sem máscara? Né? Onde pode ficar sem máscara? Quais são os horários? Né? O que tem? O que nós temos aí de restrição, né, sobre o uso dessa retirada de máscara e por que o governo, tanto aqui do DF, né, de Brasília, como de outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados mais que já começam a falar sobre não utilizar mais a máscara. Né? Como é que eles se pautaram para fazer isso? Né? Quem é que pode andar sem máscara? Né? Então, assim, o que eu fiz? Fiz aqui um levantamento para poder dar uma olhada aí nesses decretos e a gente poder ver se realmente devemos ou não, se o governo está certo ou não. Então, assim, vamos falar sobre isso agora. Olha só, vou olhar o seguinte: onde vai poder usar a máscara, ou na verdade não utilizar a máscara? Em lugares abertos, né? Lugares abertos, quais são esses lugares abertos? Né? Parques, jardins, né? Calçadões para caminhada, à beira da orla, né? As praças públicas. Então nós temos os espaços que são espaços abertos que pode andar sem máscara. Quem sentir a vontade para andar sem máscara não vai ter problema, não há exigência a partir de hoje aqui no Distrito Federal do uso de máscara nesses locais. Então, locais abertos está liberado. Agora, quais são os locais que não pode, que continua ainda proibido, né, andar sem máscara, que é obrigatório o uso de máscara? Então são locais, repartições públicas, as empresas, né, o serviço público de transporte, né, o ônibus, né, até mesmo, né, viagem de avião, aeroporto, as escolas, hospitais, postos de saúde, restaurantes, shoppings, tá, as lojas. Então lugares fechados, né, a área interna do condomínio. Então você que mora aí no condomínio e fala, agora eu vou ficar sem máscara aqui no meu condomínio. Negativo, os condomínios também, áreas internas do condomínio, então elas também há a obrigatoriedade para poder utilizar a máscara. Mas se no espaço público e aberto, ele tiver uma aglomeração, tiver um show, um espetáculo, alguma coisa assim, aí é obrigatório o uso de máscara, tá certo? Então assim, houve aglomeração, então tem que ter a utilização de máscara. Agora, qual foi o critério, né, que é essa grande questão? Será que o governo está certo, está errado? Pode liberar, não pode liberar? Agora, quais são os critérios que o governo utilizou para poder liberar, né, o uso de máscara nesses locais? Primeira coisa é o número de casos, né, que está cada vez menor de infectados, cada vez menor o número de mortes e cada vez menor o número de hospitalizações por conta do Covid. Então esse, né, é um dos critérios. Qual é o outro critério? O outro critério é o número de vacinados. Então nós temos aqui no Distrito Federal uma taxa de vacinação superior a 82%, né, de pessoas acima de 12 anos com a primeira dose já da vacina. Então, assim, e nós temos mais, né, de 53% da população vacinada com as duas doses ou com a dose única, né, da vacina contra o Covid. Então, assim, nós temos uma taxa de vacinação cada vez maior. Qual é, né? Temos ainda outro critério. O outro ponto também é a retomada de praticamente todos os setores, né, produtivos em esquema presencial. Então nós temos, né, até as escolas estão retomando também, né, presencial, faculdade, repartições públicas, empresas. Então nós temos praticamente todos os setores e está se vendo que não há um crescimento, né, da taxa de infectados. Então esses são dos fatores, são os fatores que são utilizados. Alguns dos fatores são utilizados, né? Agora, será que o governo está tomando a decisão certa em fazer isso nesse momento? Bem, isso são tomadas de decisões baseadas nos números, baseada no conhecimento, né, e baseado no que acontece também em outros locais e em outros países quando retiraram as máscaras, o número de pessoas vacinadas. Então são decisões tomadas a partir de um conhecimento prévio.
seja do número, né, que nós temos dentro da nossa região, né, todos os nossos nossa região, taxa de infectado cada vez menor, taxa de morte cada vez menor, taxa de internação cada vez menor, número de vacinados cada vez maior. Então, e também a partir do conhecimento que já tem de outros setores, de outros locais, de outros países, de outras cidades, de como é que está todo esse comportamento. Então, né, não são tomadas de decisões, a revelia resolveu tomar aquela decisão. Agora, está certo, está errado? Nós temos aí, né, um questionamento se às vezes está certo, se está errado. Alguns dizem que não é o momento, outros dizem que é possível. Então nós vamos ter, porque é uma dúvida, nós ainda estamos na pandemia. Agora, você deve parar de usar a máscara? Bem, aí nós temos, claro, um comportamento que é pessoal, cada um vai tomar sua decisão se realmente ele vai querer andar sem máscara em locais abertos ou se não, se ele vai continuar usando a máscara. O que eu tenho aqui para orientar, né, para orientar vocês? A minha orientação é o seguinte: se você é portador de alguma doença crônica, né, você tem lá uma doença, seja uma doença cardiológica, um diabetes descompensado, se você tem problema respiratório, DPOC, asma grave, né, se você tiver alguma doença crônica, né, imunossuprimido, tem uma doença reumatológica, né, então você tem uma doença, né, imunossupressora, então você tiver alguma doença dessas, ou se você também, né, aquele idoso, bem idoso, o idoso com comorbidades, né, o idoso que está ali, quer dizer, com cadeira de rodas, que é bem fragilizado, o que eu oriento? Usa máscara. Não tem por que sair sem máscara, usa máscara. Vamos esperar a coisa ficar cada vez, né, mais intensa a vacinação, a gente tem que ter realmente resultados, né, mais contundentes, deixar essa fase que já está acabando, toda essa fase passar. Então, essa é a minha orientação para o uso de máscara. Agora, está em lugar aberto, as pessoas, né, já estão vacinadas, estão tranquilas. Se quiser tomar a decisão, vai tomar a decisão de andar sem máscara, também é uma decisão, cada um toma, né, a sua decisão. E então, o que nós precisamos? Nós precisamos justamente disso. Né? Então o mundo está evoluindo, a taxa de vacinação está evoluindo, então conhecemos cada vez mais como é que funciona o vírus, como é que é o comportamento, né, da infecção, da gravidade, do tratamento. Então tudo isso é que realmente leva à tomada de decisão. Agora, afinal de contas, nós temos que ficar sempre alertas. Por quê? Porque o vírus sofre mutação. E a gente sabe que foram essas mutações que fez todo, né, esse balaio aí, né, no mundo inteiro. Tá certo? Então vamos cuidar, vamos continuar aí lavando as mãos, álcool gel, distanciamento, evitar aglomeração. Afinal de contas, todo cuidado é sempre importante, né? E ajuda pra caramba. Deixa eu falar uma outra coisa. Se ficou alguma dúvida, coloca aí sua dúvida, que aí eu respondo, tá certo? E só uma outra coisa bem importante. Vamos levar essa informação de qualidade, essa informação aí para outras pessoas. Então, só peço a você uma coisa muito simples. Compartilha esse vídeo. Pega aí, compartilha aí, tá bom? Com seus amigos, com toda a sua rede aí, tá certo? Se cuida! Aquele abraço!